Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Na aula passada, nós estávamos discutindo morfologia e eu falei com você sobre a área dos nomes, aqueles elementos ligados ao nome. Só para relembrar, eu te falei que na área dos nomes nós tínhamos 5 classes gramaticais. Eu te falei que a morfologia é dividida em 10 classes gramaticais. Só que até então eu só tratei 5 delas. Um grupo que nós chamamos de área dos nomes. A área dos nomes que é dividida em substantivo, artigo, adjetivo, pronome e o numeral. E eu te falei, pessoal, que dentro dessa área dos nomes, o que você não poderia se esquecer jamais é o potencial de flexão que esses nomes têm, tá certo? O potencial de flexão que esses substantivos têm. Para a aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a área dos verbos, tá certo? E também sobre a área dos conectores. A gente vai fechar nossas 10 classes morfológicas. Nós já falamos da área dos nomes e agora vamos falar das demais classes gramaticais. Vamos, por favor, à tela, então? Vamos à tela? Olha aqui, pessoal. Morfologia, 10 classes gramaticais, área dos verbos. Pessoal, na área dos verbos é óbvio que o elemento mais importante de todos chama-se verbo, tá certo? O verbo, pessoal, pensando em gramática, ele é considerado o filtro da oração. Filtro da oração. Da oração. O que significa ser o filtro da oração, pessoal? Tudo passa pelo verbo. Todas as estruturas passam pelo verbo. Tanto é que a gente fala o seguinte, se você quiser organizar bem uma sentença gramaticalmente falando, você precisa encontrar os verbos, porque são os verbos que norteiam a sua sentença. E é importante você já ter essa noção que eu vou tratar com você um pouco mais tarde, mas que é bom que você já tenha essa noção em mente. Assim, ó, pessoal, uma sentença organizada em língua portuguesa, quando eu tenho frase, palavra ou palavras organizadas em língua portuguesa, eu chamo isso de frase. Agora, quando essa frase contém um verbo no meio, eu chamo de oração. Por essa razão que eu te falei que isso aqui, ó, que o verbo, ele é o filtro da oração. Por ser o filtro da oração, pessoal, o verbo é a primeira estrutura que você procura na sentença. É sempre a primeira. Primeira coisa que você procura na sentença é o verbo. Depois, em segundo lugar, pessoal, em segundo lugar, o segundo elemento que você vai procurar para mim é justamente o substantivo, tá certo? Substantivo. Tranquilo? Pessoal, primeira coisa que você procura, verbo. Depois, substantivo. Por que a primeira coisa que você procura é o verbo, pessoal? Por duas razões muito simples. A primeira delas foi aquela que eu te falei, o verbo ele funciona como filtro da oração. Tudo perpassa pelo verbo. Por essa razão, se você encontra o verbo, você consegue encontrar as estruturas adjacentes da oração. Se você encontra o verbo, você consegue fazer o norteamento sintático da sentença. Encontrar sujeito, predicado, predicativo, objetos, agente da passiva e por aí vai. Tá certo? Por isso que encontrar o verbo é fundamental. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, pessoal, que dá importância ao verbo é justamente o fato de que a pessoa, quando olha para uma sentença, ela pode não saber nada a respeito dela, mas ela sabe o que é verbo na sentença. A pessoa não pode saber nada, nenhuma informação sobre a sentença, mas as pessoas sabem quais são os verbos. O verbo é uma estrutura que as pessoas identificam com muita facilidade, tá certo? Por isso, em qualquer análise gramatical, primeira coisa que você vai procurar para mim é o verbo, tá certo? Depois, você procura todo o resto. Fechou? Beleza? Volte comigo ao slide, portanto. Pessoal, fazendo referência ao verbo, eu tenho uma estrutura que é chamada de advérbio. Esse prefixo ad, pessoal, é um prefixo de origem latina que quer dizer estar junto. Estar junto. Esse prefixo ad significa isso, estar junto, estar próximo, estar ao lado. Pessoal, portanto, isso aqui é um advérbio. Significa, então, que essa estrutura está junto, está próxima a um verbo. Tá certo? Pessoal, quanto ao advérbio, você não pode esquecer que ele está aqui justamente para fazer referência ao verbo, beleza? Ele está aqui justamente para fazer referência... Cadê aqui minha canetinha? Está justamente para que você faça referência ao verbo, tá certo? Só que preciso te contar algo, pessoal. Quando foram definir as classes gramaticais da língua portuguesa, das 10, 9 delas foram super bem definidas. Uma delas ficou sobrando, tá certo? Que foi o advérbio. Pegaram a sobra das palavras e chamaram de advérbio. Tanto é que você aprende assim, ó, professor, mostra para mim, por favor. Pessoal, o advérbio é aquela palavra que faz referência ao verbo, mas também faz referência ao adjetivo
adjetivo, mas também pode fazer referência a outro advérbio, tá certo? O verbo faz referência ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Mas a palavra de ordem que você precisa ter na sua cabeça, pessoal, é a seguinte. Toda vez que você ouvir falar de advérbio, falou em advérbio, eu quero que você se lembre para mim, que o advérbio pode fazer referência ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Mas você jamais pode esquecer para mim isso aqui, ó. Falou, pessoal, em advérbio, você não pode esquecer que essa classe gramatical aqui, ó, olha só, invariável. Essa classe gramatical aqui do advérbio é uma classe gramatical invariável, tá certo? Invariável. O que significa ser invariável? Significa que essa classe gramatical não possui flexão. Não possui flexão. Peraí, professor. Na aula passada nós definimos o que era flexão. Você se lembra, né? Flexão é aquela propriedade que uma palavra tem de fazer com que as outras variem conforme a primeira estrutura. Peraí, lembra para mim que a gente falou de área dos nomes. Na área dos nomes eu falei para você o seguinte, que um potencial importante da área dos nomes era justamente quem? A flexão. Por que a flexão? Porque quando eu pego na área dos nomes, o substantivo, ele tem um gênero, ele tem um número. E as estruturas que fizerem referência ao substantivo precisam concordar com o substantivo. Tanto em gênero, bem como em número. Em contrapartida, pessoal, quando a gente fala do advérbio, o advérbio é estrutura invariável. Ou seja, pessoal, ela não terá flexão nem em gênero, nem em número. Ela não vai se flexionar. Isso é informação muito importante para você, pessoal, porque vai chegar em algum momento das nossas análises que você vai ver que não existe uma diferença tão clara entre adjetivos e advérbios. E a gente vai poder fazer justamente a distinção entre o iodo ser adjetivo ou ser advérbio justamente pela flexão. Se ele se flexionar, significa que ele é um adjetivo. Agora, se ele não se flexionar, significa que ele é um advérbio. Beleza? Tranquilo? Volta para mim, portanto, ao slide. Olha aqui, ó. Veja para mim essa sentença. O deputado honesto refez suas duas medidas rapidamente. Pessoal, olha só o que eu te falei. Primeiro detalhe que eu quero que você observe para mim, pessoal, é se nesta minha sentença tem um verbo. Porque eu te falei que a primeira estrutura que nós sempre vamos procurar é o verbo. Peraí, pessoal, olha o meu verbo aqui, ó. Refez. Está aqui o meu verbo. Tudo bem? Depois de encontrar o verbo, pessoal, detalhe importante. Se eu tenho uma sentença organizada em língua portuguesa, eu chamo de frase. Se essa frase possui um verbo no meio, isso aqui é mais que uma frase, isso aqui é uma oração. O que é uma oração? Frase que possui um verbo. Frase que possui um verbo. Frase que possui um verbo. Tá certo? Te falei que depois do verbo, você vai procurar quem? Substantivos. Veja para mim só os substantivos que eu tenho, pessoal. O primeiro substantivo está aqui, ó. Deputado. Substantivo. Professor, como é que você sabe que deputado é substantivo? Olha o que eu tenho antes aqui da palavra deputado. Um artigo da língua portuguesa. Não é verdade? Continue comigo, pessoal. Veja o próximo substantivo que eu tenho. Medidas. Substantivo. Professor, como é que você sabe que medidas é substantivo? Tente colocar um artigo anteriormente. As medidas. Se é permitido colocar o artigo, é um substantivo. E além disso, olha aqui, ó, quem está aqui atrás. Justamente o artigo. Tá certo? Justamente o artigo definido fazendo referência à palavra medidas. Pessoal, perceba para mim, por favor. Esse vocábulo honesto está justamente aqui para fazer referência à palavra deputado. Porque no meu texto, pessoal, olha aqui, ó. Eu não faço referência a um deputado qualquer. Eu faço referência a um deputado que é honesto. Não é um deputado qualquer que eu faço referência nesse texto, é um deputado honesto. Por essa razão, pessoal, o honesto caracteriza-se, olha só, como um adjetivo. Tá certo? Caracteriza um substantivo, é um adjetivo. Veja para mim, por favor, essa palavra aqui, ó, duas. Duas, pessoal, faz referência justamente, olha só, vou colocar daqui, chegando para cá, faz referência à palavra medidas, não é verdade? Justamente para falar a quantidade de medidas que eu tenho. Se está quantificando um substantivo, eu chamo isso aqui na língua portuguesa de, se quantifica um substantivo, eu chamo na língua portuguesa esta minha estrutura de numeral. Numeral. Tá certo? E por último, pessoal, veja para mim, por favor, esse vocábulo rapidamente aqui, ó. Veja para mim se esse rapidamente faz referência a essas palavras. Olha aqui, ó. Mostra para mim.
Por acaso é deputado rapidamente? Não. Honesto rapidamente? Não. Duas rapidamente? Não. Medidas rapidamente? Também não. Agora, pessoal, o deputado refez. Mas ele refez, pessoal, como? Olha só, rapidamente. Você consegue ver para mim, pessoal, que esse vocábulo rapidamente está ali no texto, justamente para fazer referência ao vocábulo refez, ou seja, faz referência ao verbo. Indica, pessoal, o modo como ele refez. Ele refez, mas ele refez como? Rapidamente. Se faz referência ao verbo, pessoal, olha aqui, ó, eu chamo isso aqui de advérbio. Advérbio. Inclusive, esse advérbio aqui serve para indicar o modo como ele refez, pessoal. Por isso é advérbio de modo, tá certo? Advérbio de modo. Detalhe importante, pessoal, na língua portuguesa, todo vocábulo terminado em mente é um advérbio. Todo vocábulo terminado em mente é um advérbio. Mas chamo sua atenção para um detalhe. Todo vocábulo terminado em mente é um advérbio. Mas nem todos são advérbios de modo, tá certo? Se eu falo para você assim, ó, eu estou realmente feliz. Por acaso significa eu estou feliz de modo real? Claro que não, pessoal. Se eu falo eu estou realmente feliz, significa eu estou de fato feliz. Significa eu estou com certeza feliz. Isso aí seria um advérbio de confirmação ou ratificação, tá certo? Quando eu falo para você assim, ó, recentemente estudamos língua portuguesa. Quando eu falo recentemente, meus amigos, recentemente não é um advérbio de modo. Recentemente indica o quê? Tempo. Estudamos língua portuguesa. Quando? Recentemente. É um advérbio, mas da ideia de tempo, tá certo? Da ideia de tempo. Toda palavra terminada em mente na língua portuguesa, de fato, é um advérbio, mas nem sempre será um advérbio de modo, tá certo? Então, olha aqui minha classificação gramatical da minha sentença. Achei o meu verbo é o verbo refez. Na sequência, encontrei, olha aqui para mim, por favor, na tela. Encontrei aqui, ó, vocábulo refez, meu verbo. Depois fui atrás dos substantivos, deputado e medidas. Como é que eu faço para saber se uma palavra é um substantivo? Procuro os artigos, tá certo? Depois, procuro ou tento encaixar um artigo. Depois, vi as estruturas que estão correlatas aos meus substantivos. Olha aqui, ó, esse o faz referência ao deputado, esse honesto faz referência ao deputado, esse as faz referência a medidas, esse duas faz referência a medidas. E por último, peguei este vocábulo rapidamente, que está aqui justamente para fazer referência ao verbo refez, por essa razão, um advérbio da língua portuguesa. Perfeito, gente. Tudo certo? Volte comigo ao slide. Portanto, olha aqui, ó. Área dos conectores. Pessoal, dentro da área dos conectores eu só tenho duas classes gramaticais, chamadas de preposição e conjunção. Para que serve uma preposição, professor? Preposição serve para ligar palavras. Ligar palavras. Mas não serve para ligar palavras de qualquer modo, pessoal. Para que serve uma preposição? Olha só, vou estabelecer isso aqui para você. Ó. Tenho a palavra A, tenho a palavra B. E eu vou colocar aqui entre elas uma preposição. A ideia da preposição é justamente ligar a palavra A à palavra B, mas de maneira que a palavra B ofereça uma informação sobre a palavra A, de maneira que a palavra B, ou seja, a segunda palavra, ofereça uma informação sobre a palavra A. Ou seja, essa palavra B, melhor dizendo, deixa eu me apagar aqui para você. Essa palavra B, vou colocar para você dessa maneira aqui, ó. B oferece informação sobre A. Sobre A. Essa é a finalidade de uma preposição. Fazer com que a palavra B se conecte à palavra A, de maneira que a palavra B ofereça necessariamente uma informação sobre a palavra A. Preposição, meus amigos, se você se lembrar no bloco passado, eu comentei com você que o artigo era uma classe fechada da língua portuguesa. Porque artigo só tinha aqueles, o, a, os, as, uns, uma, umas. Preposição funciona da mesma maneira. Preposição só tem aquelas da gramática da língua portuguesa. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, as preposições que você já domina. Como você está, inclusive, acompanhando comigo em uma videoaula, sugiro a você que faça uma breve pausa no seu vídeo, abra uma página do Google
e acesse preposições da língua portuguesa e dê uma lida, porque é bom que você saiba essas preposições, tá certo? Veja quais são as preposições da língua portuguesa. Você está em um computador, aproveite este mecanismo que você tem para fazer essa interação, porque preposições em geral a gente conhece só para você ter certeza de que você sabe o que é uma preposição, tá certo? E por último, pessoal, veja aqui só para mim, a conjunção, que é uma classe gramatical que serve para ligar orações, mas não só liga orações ou também serve para ligar elementos com mesma função sintática. Mesma função sintática. Mesma função sintática. Tá certo? Preposição liga palavras, conjunção liga orações ou elementos com mesma função sintática. Vamos aos exemplos. Olha só, a janela de ferro. Gostaria até que você observasse aqui um detalhe comigo. Olha esse meu exemplo 2, pessoal. Tire para mim esse D aqui da sentença. A janela ferro. Faz sentido para você sem esse D? Não faz. Perceba para mim, pessoal, qual é a classificação morfológica da palavra janela? Se cabe um substantivo anteriormente falando, isso aqui é um substantivo, não é verdade? A janela. E peraí, qual é a classificação gramatical de ferro? O ferro. Se cabe um artigo antes, eu sei que ferro também é um substantivo. Perceba que eu tenho dois substantivos da língua portuguesa e eles estão, pessoal, conectados por essa preposição de, não é verdade? Porque olha só, janela e ferro. Se eu tiro esse de da minha sentença, ela perde o sentido. A janela ferro. Não fica bom. Perceba para mim que eu preciso conectar essas minhas duas palavras por meio de uma terceira palavra. E pessoal, veja para mim no slide. Eu estou falando de uma janela qualquer? Não, eu estou falando de uma janela o que mesmo? De ferro. Pessoal, essa palavra ferro oferece uma informação sobre a janela? Oferece, pessoal, o material de que é feito a janela. A janela está ali, ó. Mas ela é feita de quê? De ferro. Ou seja, a palavra B oferece uma informação sobre a palavra A. Por essa razão, mostre para mim, por favor, esse meu D eu chamo na língua portuguesa de preposição. Tá certo? Este meu A, pessoal, anteriormente colocado, eu chamo na língua portuguesa de artigo. Tá certo? Artigo. Agora, eu gostaria que você olhasse para mim um detalhe importante aqui, ó. Pessoal, volto a perguntar. É sobre uma janela qualquer que eu estou falando? Não é de uma janela o que mesmo? De ferro. Você consegue ver, pessoal, que esse de ferro que está aqui colocado caracteriza a janela ou não caracteriza? Caracteriza. Peraí, na língua portuguesa, aquilo que caracteriza substantivo eu chamo de adjetivo. Perceba para mim que essas duas palavras juntas, elas estão colocadas justamente para caracterizar o meu substantivo. Portanto, pessoal, isso aqui, ó, mostra para mim no slide. Este elemento tem uma classificação combinada, pessoal, uma classificação junta. Porque essa minha preposição de, juntamente com esse meu substantivo ferro, se uniram para caracterizar o substantivo janela. Quando eu tenho mais de uma palavra para oferecer significado de uma, olha só, tenho mais de uma palavra para expressar o significado de uma, na língua portuguesa eu chamo isso aqui de que mesmo? Olha só, locução, tá certo? Locução. Mas ela é uma locução que caracteriza a palavra janela, e janela é um substantivo. Palavra que caracteriza substantivo é um adjetivo. Por isso que eu chamo de locução adjetiva da língua portuguesa. Locução adjetiva, por quê? Tenho duas palavras a fim de caracterizar uma única palavra. Tudo bem, gente? Beleza? Uma locução adjetiva. Locução, pessoal, quando eu tenho mais de uma palavra para oferecer este meu significado. As locuções, pessoal, elas são marcadas justamente pela presença deste elemento aqui, ó, da preposição. Se você quiser, inclusive, anotar, aí nós vamos ver 4 tipos de locuções. Locução adjetiva, locução adverbial, locução conjuntiva e locução verbal. Eu vou te falar uma coisa. Exceto a locução verbal, todas as outras vão ser marcadas pela presença da preposição. Exceto a locução verbal, todas as outras são marcadas pela presença da preposição. Locução adjetiva, locução adverbial e locução conjuntiva. Tá certo? Volte ao slide comigo de novo. Olha só. O homem precisa de atitudes de carinho. Peraí, agora eu não estou mais com uma sentença simples. Eu tenho nela um verbo. O verbo que eu tenho na minha sentença, olha só, o verbo precisa. Tá vendo? Meu verbo precisa. Além disso, pessoal, veja só, meus substantivos. Homem e atitudes. Tá vendo? Pessoal,
Este meu o é um artigo da língua portuguesa. Veja só que eu tenho duas vezes a palavra de aqui no meu texto. E essa minha palavra de está justamente para ligar duas palavras. Veja para mim, por favor, mostre aqui se faz sentido para você se eu tirar esse de aqui do meu texto. Assim, ó, o homem precisa atitudes carinho. Não fica bom. Bem como se você tirar esse de daqui, ó, veja para mim se fica bom. O homem precisa atitudes carinho. Também não fica bom. Eu não posso tirar nem esse de e nem esse de. Perceba para mim que esse primeiro de conecta as palavras atitudes e precisa. Porque, pessoal, essa palavra atitude oferece uma informação sobre a palavra precisa? Oferece. Porque na língua portuguesa, quem precisa, precisa de algo. Precisa de quê? Atitudes. Tá vendo? Portanto, pessoal, isso aqui é uma preposição da língua portuguesa. De modo análogo, pessoal, veja para mim, por favor, essa palavra carinho, qual é a classificação morfológica dela na língua portuguesa? O carinho. Portanto, carinho, pessoal, também é um substantivo da língua portuguesa. Veja para mim, por favor. São atitudes quaisquer? Não, são atitudes de carinho. Veja para mim, por favor, que esse de carinho caracteriza as atitudes, tá vendo? Esse de carinho caracteriza as atitudes. Por essa razão, esse meu de aqui eu chamo na língua portuguesa também de quê? Preposição. E te falo mais, esse de carinho aqui, ó, oferece uma informação sobre as atitudes, porque não são atitudes quaisquer, são atitudes de carinho. Por essa razão, mostro para mim no slide. Esse de carinho está aqui para oferecer uma informação sobre este substantivo atitudes. Por essa razão, meus amigos, esse de carinho também vai se classificar como uma locução, o que mesmo? Adjetiva da língua portuguesa, tá certo? E a preposição está ali novamente encabeçando a minha locução adjetiva. Perfeito, meus amigos? 100%? Vou passar para você novamente. Exemplo 4. Os garotos brincam e estudam. Vejam para mim quais são os verbos que eu tenho nessa minha sentença. Olha só. Verbo brincam e verbo estudam. Peraí, pessoal. Garotos, um substantivo da língua portuguesa. Por quê? Porque antes dele eu tenho um artigo. Olha para mim essa palavra aí, pessoal. Por acaso, veja aqui para mim, por favor. Estudam. Oferece alguma informação sobre brincam? Não. E brincam? Oferece alguma informação sobre estudam? Também não. Pessoal, veja para mim que eu tenho dois verbos. Ou seja, o que eu tenho aqui, ó, são duas orações. Vou colocar aqui para você, ó. Oração 1. E aqui eu vou colocar oração 2. E perceba para mim que eu poderia dispensar este E do meu texto. Assim, ó, os garotos brincam, estudam. Poderia, inclusive, colocar um ponto final. Assim, ó, os garotos brincam, ponto, e estudam, ponto final novamente. Ou seja, pessoal, este meu E aqui está colocado justamente para conectar duas orações. Na língua portuguesa, aquilo que serve para ligar duas orações, nós chamamos de que mesmo, pessoal? Eu te falei que o liga duas orações, nós chamamos de conjunção. Essa daqui, por exemplo, é uma conjunção aditiva da língua portuguesa. Porque estou adicionando. Brincam e estudam. Tudo bem? De maneira análoga, pessoal, olha só. Homens e mulheres vivem bem em Brasília. Pessoal, veja para mim os substantivos que eu tenho nessa minha estrutura. Substantivo homens, substantivo mulheres e substantivo Brasília. Perfeito. Verbo da minha estrutura, pessoal, é esse verbo aqui, ó. Vivem. Tá vendo? Meu verbo vivem. Por favor, gente, veja para mim esse vocábulo aqui, ó, bem. Este bem faz referência a quem? Homens bem? Não. Mulheres bem? Não. Vivem bem? Exatamente. Se faz referência ao verbo, você já sabe que isso aqui é um advérbio. Eles vivem. Como? Bem. Por essa razão, é um advérbio de modo. Advérbio de modo. Olha para mim essa palavra em, pessoal. Porque eles vivem. Mas eles vivem onde? Em Brasília. Pessoal, perceba para mim que essa preposição em conecta Brasília a vivem. Vivem. Brasília. Vivem em Brasília. Tá vendo? Brasília oferece uma informação sobre o verbo vivem, porque é o local onde eles vivem. Por essa razão, meus amigos, esse em eu chamo de que mesmo na língua portuguesa? Preposição. E não para por aqui, pessoal. Veja para mim, eles vivem. Onde? Em Brasília. Isso aqui, pessoal, indica o local onde eles vivem. Então, isso aqui também vai ter uma classificação combinada na língua portuguesa. Perceba para mim que eu tenho duas palavras oferecendo informação a uma única palavra. Eu te falei que quando eu tiver duas palavras, eu vou chamar isso aqui de locução.
Só que essa locução não faz mais referência ao adjetivo, ao substantivo, faz referência ao verbo. Aquilo que faz referência ao verbo eu chamo de advérbio. Por isso é uma locução adverbial da língua portuguesa. Essa palavra e serve para conectar as palavras homem, homens e mulheres. E detalhe importante, pessoal, a palavra mulheres não oferece uma informação sobre os homens, bem como homens também não oferecem uma informação sobre mulheres. Por isso esse eu também chamo de conjunção aditiva, conectando dois substantivos em que o substantivo mulheres não oferece uma informação sobre o substantivo homens. Perfeito, meus amigos, 100% nessas nossas análises, tudo certo. Vou passar, portanto, os nossos slides. Última classificação morfológica, área dos emocionais, a chamada interjeição. Pessoal, a interjeição é uma classe morfológica de características bastante peculiares. Por quê? Para que serve uma interjeição? Olha só, a interjeição ela serve para expressar sentimento, ela serve para expressar sensação, serve para expressar uma saudação, serve para expressar surpresa, serve para expressar espanto. Ou seja, meus amigos, qualquer palavra que tiver essa significação semântica de sentimento, sensação, saudação, surpresa e espanto, todas elas são chamadas, veja só, de interjeição. É uma classe gramatical, pessoal, que é raríssima, em raríssimas vezes aparece em uma prova de concurso público. Eu até falo para você dar mais prioridade às outras 9 classes gramaticais e deixar mesmo a interjeição um pouco de lado, porque ela é pouquíssimo cobrada, tá certo? Mostra para mim, por favor, o slide. Olha só. Alô? Quem fala? Por favor, gente, veja para mim aqui, ó, o verbo dessa minha estrutura é o verbo fala. Do verbo falar, não é verdade? Este quem, pessoal, está aqui na minha sentença, porque quando eu falo quem fala, pode ser João fala, não é verdade? Pode ser Maria fala, pode ser você fala. Tá vendo que isso aí está substituindo um nome? Pessoal, se está substituindo, por exemplo, João fala, se substitui um substantivo, eu chamo de que mesmo? Palavra que acompanha ou substitui o substantivo, eu chamo na língua portuguesa, olha só, de pronome. Pronome. Esse meu pronome, como ele está substituindo um substantivo, eu chamo de pronome substantivo. E, pessoal, esse meu pronome aqui, ele está justamente aqui colocado para fazer essa pergunta. Por isso é um pronome interrogativo da língua portuguesa. E, por último, pessoal, olha para mim esse alô aqui na sentença. Esse alô é só uma saudação, pessoal, colocada justamente para saudar aquele que está falando. Por isso aqui na língua portuguesa é uma interjeição. Exemplo 7. Ai, caí com força. Veja para mim, por favor, olha aqui, ó. Meu verbo cair, meu substantivo força. A força. Olha para mim, pessoal, que essa força oferece uma informação sobre como cair. Por isso, pessoal, isso aqui é uma preposição. Eu não caí de qualquer maneira, eu caí como? Com força. Oferece uma informação sobre o verbo, não é verdade? Se oferece uma informação sobre o verbo, pessoal, eu chamo de advérbio. Como eu tenho mais de uma palavra, eu chamo de locução adverbial. E veja para mim este ai aqui, ó. Este ai só expressa a dor de quando eu caí. Por essa razão, pessoal, como está expressando uma sensação, eu chamo isso aqui de interjeição da língua portuguesa. Este bolo é delicioso. Por favor, gente, meu verbo aqui, ó. Verbo é bolo, substantivo. Veja para mim esse vocábulo delicioso. Delicioso faz referência a quem? Bolo. Olha aqui, ó. Quer uma prova cabal de que delicioso faz referência à palavra bolo? Faz o seguinte, coloca aqui no plural, ó. Bolos. Esses bolos são deliciosos. Faz referência a bolo ou não faz? Faz, porque se esse aqui foi plural, esse aqui também foi. Por isso, pessoal, delicioso é um adjetivo da língua portuguesa. Um adjetivo. Essa palavra esse aqui, ó, serve justamente para indicar de qual bolo eu estou falando. Na língua portuguesa, isso aqui eu chamo de pronome demonstrativo. Demonstrativo. Como este pronome acompanha a palavra bolo, eu chamo de pronome adjetivo, diferente do lado de cima, que é um pronome substantivo. E veja para mim, pessoal, este aqui colocado
está justamente para indicar o quê? A sensação que eu tive ao comer o bolo. Que bolo delicioso, não é verdade? Por essa razão, pessoal, isso aqui eu chamo na língua portuguesa de interjeição. Como eu costumo dizer aos meus alunos, qualquer barulho com significado semântico é uma interjeição. Ai, ei, se eu me lembrar, isso é uma interjeição. Tudo bem? Mas eu falo para você, interjeição não é a grande preocupação numa prova de concurso público. Preocupe mais com as outras classes gramaticais. Perfeito, gente. Bom demais. Fizemos neste bloco a caracterização das 5 últimas classes gramaticais, as 5 últimas classes morfológicas. Verbo, advérbio, preposição, conjunção e a interjeição. No próximo bloco, faremos exercícios acerca deste assunto. Um grande abraço e até daqui a pouco.